Olá, está começando mais um WTN Saúde, eu sou Luiz de Oliveira. O tema hoje é hipertensão arterial sistêmica. Eu trouxe aqui o Dr. Celso Musa, que é cardiologista. Dr. Celso, tudo bem? Tudo jóia, Luiz. Prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Para começar, me fala o que é pressão alta? Pressão alta é aquilo que o leigo fala do que nós chamamos de hipertensão arterial. Na verdade, existem os vasos sanguíneos e dentro dos vasos sanguíneos existe o sangue que está fluindo. A pressão que o sangue exerce sobre os vasos sanguíneos e a pressão dos vasos sanguíneos que exerce sobre o sangue, isso a gente chama de pressão. A pressão alta é quando esses níveis de pressão excedem um determinado valor. Certo. Em 1960, mais ou menos, tem muito pouco tempo, a gente considerava a pressão alta um paciente que tinha acima de 115 por 90, quer dizer, 15 por 9 é o que o leigo falaria 15 por 9. Só que os trabalhos mostraram que 15 por 9, que era pressão alta, ou considerada normal há uns anos atrás, hoje em dia a gente já sabe que os pacientes com esse nível de pressão já são considerados pressão, já é considerado hipertenso. Então, cada vez mais, os últimos trabalhos estão mostrando que quanto mais baixa a pressão do indivíduo, mais o paciente sobrevive e maior longevidade. Sem complicações. É isso mesmo. Qual o risco de um indivíduo ser hipertenso cronicamente? Na verdade, a hipertensão que a gente chama já é uma doença crônica, né? Não existe cura, existe um controle. O problema maior desse grupo de doentes é que, na grande maioria das vezes, a pressão alta não promove sintoma nenhum do organismo. Então, o paciente tem a falsa impressão que está se sentindo bem. E realmente é difícil, às vezes, você convencer um paciente jovem, relativamente saudável, que não sente nada, aí ao médico, a gastar dinheiro com remédio, a tomar um remédio, sem sentir nada. Isso é uma coisa, é um pouco difícil você mudar essa mentalidade. Ter que usar remédio a vida inteira, isso mesmo. Ficar como doente. E isso é uma coisa muito complicada e é o maior problema que a gente tem isso. É lidar com uma doença que é um matador silencioso, assintomático, o paciente não sente rigorosamente nada. Não, exatamente, por isso que eu perguntei qual é o risco de um indivíduo ficar hipertenso cronicamente, ou seja, quais são os órgãos-alvos, quais são as complicações. 1/4 da população mundial é hipertenso. Então, praticamente, se você olhar para 4 indivíduos adultos hoje, um deles é hipertenso. E qual o problema dessa pressão alta, que é a sua pergunta? O problema é o seguinte, um exemplo bem simples, que é uma questão hemodinâmica. Você vai comprar uma bomba, a sua casa você precisa de uma bomba, certo, de um poço artesiano. Quando você compra a bomba, você vai ver lá que a especificação da bomba é para trabalhar com 100 milímetros de mercúrio. Certo. Se você botar a bomba para trabalhar com 150, ela vai trabalhar do mesmo jeito. Porém, a meia-vida daquela bomba, o desgaste vai ser muito maior. E no organismo é a mesma coisa. Então você vê as pessoas comentando, minha pressão é 18, a minha pressão normal é 18 e eu não sinto nada, sou bem disposto. Tudo bem, ele não sente nada, mas ele está pagando um preço que vai ser caro. E qual o problema dessa pressão alta mantida? Todos os órgãos do organismo vão ser sobrecarregados. O primeiro deles é o coração. A pressão alta, na verdade, não tem nada a ver com o coração. Quando a gente pergunta, você tem pressão alta? Eu tenho problema de coração. Não tem. A pressão alta lesa o coração porque o coração tem que trabalhar com uma pressão muito maior e isso desgasta o coração, desgasta as artérias coronarianas. O rim é um dos órgãos mais afetados porque o fluxo renal é muito intenso. Claro. Então, quando a pressão dentro dos pequenos vasos dos rins recebe muita pressão, eles são lesados. Então, uma das maiores causas de insuficiência renal do paciente precisar ir à diálise é junto o diabetes com a pressão alta. Os vasos da retina, o paciente durante muito tempo hipertenso vai lesando os vasos da retina, o paciente vai perdendo a acuidade visual, chegando a ficar cego. E uma coisa muito comum é o derrame, que é o que a gente vê na população, o cérebro. Porque o acidente vascular cerebral é uma das principais consequências da pressão alta. E às vezes a pessoa não sente nada durante anos. E a primeira manifestação pode ser um quadro de um derrame, um AVC grande, e o paciente já óbito sem sentir nada. Como é que você rotula um indivíduo de hipertenso? Como é que você chega ao diagnóstico? Perfeito. Não existe nenhum exame que eu possa atribuir esse indivíduo é hipertenso. Quando eu consigo detectar que existe algum órgão que já está com um grau de lesão, é porque esse indivíduo já é hipertenso há muitos anos. Nas fases iniciais de hipertensão, nos primeiros 5, 10 anos, não existe nenhum exame que eu consiga
confirmar o diagnóstico de hipertensão. O que eu preciso? Eu preciso que esse indivíduo, em 3 situações distintas, um indivíduo em repouso, que esteja tranquilo e verifique a sua pressão. Se essa pressão estiver com cifras maiores do que 135 por 85, certo, mais ou menos esses níveis, quer dizer, acima de 13 por 8, um indivíduo hoje em dia considerado 14 por 9 já é taxado de indivíduo hipertenso. Até 13 por 8 é Até fisiológico. 13 por 8 é mais ou menos uma coisa que, na verdade, não seria fisiológico, porque ocorre o seguinte, o tratamento da hipertensão também não é a melhor coisa do mundo, mas o que a gente tem que se considerar é risco-benefício. Claro. Hoje em dia, um indivíduo hipertenso morre e o paciente que é taxado de hipertenso, mas toma remédio e mantém as cifras normais, esse indivíduo vive normalmente. Mas você estava falando que o indivíduo, em 3 oportunidades, tem que ter a pressão alta, né? Para você rotular de hipertenso. Se em 3 ocasiões esse indivíduo estiver acima de 14 por 9, esse paciente pode ser taxado de hipertenso. Certo, e aí se inicia o tratamento, né? Perfeito. O tratamento... Quais são os principais tratamentos para hipertensão? O tratamento, inicialmente, não necessariamente precisa ser com drogas. Qual é o dia a dia nosso de um indivíduo de meia idade? É um indivíduo que trabalha muito, um indivíduo que é estressado, um indivíduo que se alimenta mal, normalmente um indivíduo com sobrepeso, um paciente que fuma, que normalmente já é filho de um paciente que já tem pressão alta, quer dizer... Componente importante, né? Componente importante. Eu sempre lembro para meus doentes que existem 3 fatores que não podem ser mudados. A história familiar, a genética, o indivíduo ser filho de um hipertenso. O filho do hipertenso tem uma probabilidade grande de ser hipertenso. Segundo, a idade. Infelizmente, cada ano que passa a gente fica mais velho. E terceiro, o sexo masculino. São 3 fatores importantes para o desenvolvimento da pressão alta. Todo o resto dos fatores são variáveis, quer dizer, o sobrepeso, qual o tratamento do sobrepeso? Diminuição do peso, sedentarismo, atividade física, largar o fumo, uma dieta moderada de sal. A pessoa não precisa comer sem sal, isso não existe. Não, para você quer dizer, deixar de ser hipertenso, você tem que tratar, e para você evitar ou prorrogar a instalação da doença, você tem que ter hábitos saudáveis. Perfeito. Nas fases iniciais, a gente pode controlar esses níveis altos de pressão só com essas medidas que a gente chama de medidas higienodietéticas. Redução de peso, controle do sal, redução do cigarro, estresse. Isso tudo pode, na maioria das vezes, nos primeiros anos, a gente consegue reduzir as pressões e evitar o uso de remédio. Depois, de um determinado ponto, aí a gente tem que começar então, e aí você chegou o momento de usar uma determinada droga. Qual seria a melhor droga? Quais são os efeitos? Qual é o mecanismo de ação das principais drogas? Perfeito. Na verdade, a causa da pressão não se sabe. Então, se eu não sei a causa... É idiopática, quer dizer, a gente não sabe a causa. Se eu não sei a causa, não existe um tratamento específico. O que a gente sabe é que tem várias drogas que interferem no metabolismo do organismo e causam como efeito colateral a redução da pressão. E é isso que a gente quer. Então, tem várias drogas. A gente usa diuréticos, que diminuem a pressão. Faz o indivíduo urinar mais, perde volume, diminui a concentração de sódio, e com isso o paciente urina mais. O famoso sal. Lembrar que na maioria dos diuréticos, a gente faz em doses baixas. Então, às vezes, esse efeito de diurese a pessoa não percebe muito, mas ele potencializa a ação de outros remédios. Nós temos bloqueadores de canais de cálcio, nós temos inibidores da enzima conversora de angiotensinogênio, nós temos bloqueadores dos receptores de angiotensina, nós temos beta-bloqueadores, são drogas que diminuem a mortalidade nesse grupo doente. Enfim, a gente tem uma gama de doentes, mas respondendo a sua pergunta, qual é a droga ideal? Cada indivíduo tem a sua droga ideal. Eu posso ter uma droga que é dita ideal, mas para você pode passar mal, o outro não tem condições financeiras de comprar essa droga, o outro não se adapta com a droga, enfim, cada indivíduo precisa de um tratamento diferenciado, um tratamento individualizado. E a droga ideal é aquela que você possa comprar, aquela que você se sinta bem, que você não tenha nenhum efeito colateral e que eficazmente controle a sua pressão. O mais importante, então, é você se atentar, chegar ao diagnóstico, o indivíduo se atentar para a possibilidade de ser hipertenso e chegar ao diagnóstico. E aí começar a tratar de acordo com o que o médico vai dizer que é melhor para você. Perfeito. Não é verdade? Lembrando apenas daquilo que a gente conversou desde o começo. O paciente, às vezes, tem a impressão que uma vez taxado de hipertenso e uma vez iniciado um remédio, esse paciente está tratado. Lembrar sempre que não existe tratamento, existe manutenção e controle.
Às vezes o paciente chega num pronto-socorro com pressão de 19, 20 Certo. e, doutor, não sei o que está acontecendo se eu tomo remédio. Mas há quanto tempo você não checa a sua pressão? Ah, tem 5 anos. Então não adianta. O fato de tomar o remédio não significa que as coisas estão indo como a gente queria. É preciso o acompanhamento regular e a checagem dessa pressão em determinados intervalos. Qual o momento, em que idade você aconselha alguém procurar o cardiologista para fazer um check-up sem sentir nada? Isso varia muito do grupo de indivíduo. Por exemplo, o paciente que já é filho de hipertenso, o paciente que já está com sobrepeso, aquele paciente que, na verdade, eu digo sempre o paciente que já está pedindo para passar mal, que é o que a gente vê, é o sobrepeso, sedentário, estressado, fumante. Esse grupo de indivíduos, eles precisam, depois dos 30 anos, 35 anos, vale a pena fazer um check-up, nem que seja anual, Certo. não precisa de acompanhamento, é isso, mas às vezes para a gente detectar alguma coisa que possa, precocemente, mas grosseiramente acima dos 35, 40 anos. Quando é que você indica o MAPA, que é aquela maquininha que afere a pressão 24 horas? O que às vezes acontece em alguns doentes é o seguinte, o paciente oscila muito o nível de pressão. Então, às vezes, tem o que a gente chama de hipertensão do jaleco branco. Tem paciente que, em condições normais, tem um nível de pressão razoável. Quando chega num consultório, a pessoa fica hipertenso, fica nervoso, fica estressado, fica o que a gente chama com hipertonia do sistema nervoso, a pressão vai 17, 18, quando ela volta para casa, existe uma diminuição. Só que existe o inverso também. O paciente, quando está na frente do médico, esse paciente se sente tranquilo, se sente seguro e a pressão baixa. Quando ele vai para a rua, que volta o estresse, volta o agressivo, o cotidiano, aí esse indivíduo sobe. Então, o MAPA, que é o que a gente chama de monitorização ambulatorial da pressão arterial, que a gente vai colocar o aparelho e esse aparelho durante 24 horas vai dosar, vai medir a pressão a cada 30 minutos, mais ou menos, é indicado nesses pacientes com pressão instável, os pacientes que têm pressão limítrofe, que a gente não sabe se a medicação que a gente está fazendo está realmente tendo um controle eficaz. Ajuda para ajustar a dose, né? Ajusta a dose da medicação, o aumento, a diminuição. Às vezes é na primeira medicação que a gente consegue. Às vezes o paciente tem que tomar 2, 3, 4 drogas. Às vezes o paciente pergunta assim, doutor, eu tomo muita droga, o que eu faço? Continuo tomando, parabéns. Não tem jeito. É o preço da pessoa estar bem, estar saudável. Às vezes são várias drogas, mas não tem alternativa. É arriscado o indivíduo hipertenso, maltratado, se aventurar a esporte, fazer educação física, por exemplo, sem acompanhamento? Primeiro que todo paciente, todo indivíduo, antes de fazer qualquer tipo de atividade, precisa passar por um check-up médico, fazer uma avaliação médica. Mas, como você lembrou bem, na verdade não é qualquer check-up que consegue evitar que o paciente tenha alguma complicação durante a atividade física. Eu posso fazer qualquer exame hoje e se o paciente não tomar determinados cuidados, esse paciente pode ter complicação. O paciente hipertenso, ele é recomendável que seja feita atividade física. Atividade física aeróbica regular, um intervalo de 45 minutos diários ou em dias intercalados, de 45 minutos a 1 hora de atividade, ela reduz a pressão, ela diminui a atividade do sistema nervoso simpático e o paciente hipertenso acaba diminuindo a pressão com a atividade física. Não é na hora da atividade física, mas a médio e longo prazo. O paciente hipertenso tem que evitar a musculação. É a atividade anaeróbia que a gente chama. Mas não é toda musculação também que é proibitiva. Se o paciente quer fazer uma musculação de modelação da musculatura, desde que ele coloque uma carga, que ele consiga... Uma carga leve, que ele consiga fazer 15 repetições, não teria problema. Desde que ele esteja com a medicação adequada, que ele esteja fazendo atividade física regularmente, ele não só pode, como deve fazer atividade física. Existe um tabu ainda de alguns pacientes que se negarem a tratar porque existe aquela coisa de você ficar impotente com o uso de medicamentos que baixam a pressão. Isso é verdade? Isso é um tabu que vem de muitos anos, porque realmente muitas drogas nos últimos 30, 40 anos não eram drogas específicas, eram drogas que eram potentes, mas eram muito... abrangiam uma determinada... Não eram tão seletivas. Não era seletivo, perfeito. Não era específico para determinados receptores. Certo. E existe muito esse nome. O que a gente tem que saber é o seguinte, a gente tem que saber que a pressão alta, ela lesa todos os vasos do organismo, inclusive do pênis. Então o paciente, ele acaba ficando impotente porque é hipertenso. Pela hipertensão não tratada. E não porque o remédio causa, pelo contrário. Alguns remédios
podem, em determinados casos, em doses muito altas, remédios que não são específicos, podem causar algum grau de diminuição do enrijecimento do pênis. Celso, então quer dizer que o paciente hipertenso não adquiriu uma sentença de morte, né? Pode viver com saúde. Com certeza. Desde o momento que ele saiba que é hipertenso, que ele trate e acompanhe. O problema é se ele for ignorar a doença e aí é que as coisas complicam. Obrigado pela presença aqui. Um prazer enorme. O prazer foi todo meu. Até a próxima oportunidade. Obrigado. A gente fica por aqui com WTN Saúde. Semana que vem tem mais. Clique nos extras e nos links também. Até a próxima.